Se você acha que a série vai explicar tudo sobre o It logo de cara, você tá muito enganado, tá, gente? Eu sei que você tá cheio de dúvidas, como a coisa desperta, quem morre primeiro, quem morre depois, porque sim, tem muita gente que morre só nesse primeiro episódio, tá? E quem são os rostos que realmente importa? E o principal, onde o episódio 1 mostra o nascimento do Pennywise. E, gente, eu nem preciso falar que nesse vídeo vamos ter spoilers do que aconteceu no último episódio, né? Mas eu acho que isso não vai prejudicar a sua experiência. Aviso dado e já começamos o episódio apresentando quem vai ser o personagem âncora da série, né, gente? Tipo o George, lá em It, parte 1, lembra? Matt Clements, é esse o personagem e já começa sendo perseguido por um lanterninha de cinema porque ele invade uma sessão de filme, né, gente? Depois de fugir do lanterninha, ele decide sair de Derry. E até aí não sabemos o porquê, mas ao decorrer da série, a gente vem ganhando algumas pistas. E quando ele resolve pegar a estrada a pé, ele pega carona com uma família perfeita, que aos poucos revela ser uma família bem estranha, cara. E essa cena dá uma angústia, vocês não têm noção disso. A mãe entra em trabalho de parto e dá à luz a uma criatura demoníaca com asas, que fica atacando todo mundo dentro do carro, e quando parece que essa criatura parou de atacar todo mundo, ela decide atacar justamente o Matt, cara. E essa cena é muito bizarra. Bizarra mesmo, cara. Aí temos a primeira vítima da temporada antes dos 10 minutos de episódio. E aqui um detalhe que vai durar o episódio inteiro, tá, gente? A canção I Got Trumbull vira recorrente ao longo do episódio, tá? A mesma canção que teve no início do episódio agora vai ser ponte pro final do episódio para as crianças buscarem as pistas para desvendar o mistério que aconteceu com o Matt, né? E falando em crianças, gente, depois da primeira cena, tivemos todo aquele ato de apresentação de cada uma delas. E isso se passa 4 meses depois do desaparecimento de Matt. E cada uma dessas crianças tem ligação com Matt, né, gente? Sendo a Lily Brain Bridges, Ted Iris, Phil e a Ronnie Grogan. Desculpa aí o inglês enrolado, tá, gente? Mas é bem difícil falar esses nomes. E todos lidam com zombarias e pressões na escola, né, gente? Por exemplo, o Ted, ele é alvo de pichação no colégio. A Lily sofre com fama de maluca e o Phil é basicamente o cara que acredita em Alien. E para ajudar, a cidade ignora o sumiço de Matt. Tá todo mundo vivendo na calmaria normal de Derry. E lembra no último vídeo que eu disse que a cidade de Derry era podre e simplesmente esquecia as vítimas? É isso que tá acontecendo, né, gente? Para você que não viu esse último vídeo que eu expliquei isso, eu deixei fixado aqui no card. E depois de uma boa acalmada no episódio, entendemos mais de perto a ligação da Lily e do Matt. Alguns flashbacks mostram que eles tinham uma certa proximidade, né? A cena mostra que o Matt realmente gostava da Lily, né, gente? E não se importava com a zoação que as garotas da escola faziam com ela. Ele realmente tinha um sentimento por ela. E essa cena acontece em um mirante em pleno ano novo. E o Matt, cara, resolve dar um presente pra Lily, que é um pingente de tartaruga. E até aí tudo bem, porque ela começa a desabafar com ele sobre a morte do próprio pai. E ele diz que tá tudo bem e que não foi culpa dela. Mas a coisa ficou realmente mais estranha quando ele achou que era o momento de beijar a Lily. E cara, que vergonha alheia desse momento. Ela simplesmente se retrai e fala que não era isso que estava acontecendo. E esse flashback foi bem rápido, mas que dá o contexto bem detalhado para a próxima cena, que mais uma vez é uma coisa bizarra pra caramba. E quando a Lily para de pensar no flashback, ela volta a se concentrar no seu banho. Mas ouve o Matt cantando I Got Trumbull, aquela música lá que eu falei no início pra vocês. E o pior, pelo ralo da banheira. E ao tentar falar com o Matt, ela escuta que eles não estão deixando o Matt sair. E cara, ela vê simplesmente 2 dedos ensanguentados saindo pelo ralo. Cara, essa cena é muito bizarra, mas é muito estilo It, né? É aqueles filmes que a gente assistiu antigamente, a parte 1 e a parte 2. Outro personagem que ganha bastante destaque e eu particularmente gostei pra caramba foi o Ted, né, gente? Que ganha uma das sequências mais fortes desse episódio. Isso tudo acontece depois de um jantar de sabá com o pai. Ted chegou a perguntar se eles sabem de algo sobre os encanamentos de Derry e se eles acreditam que uma pessoa ou criança
pode ficar preso nos encanamentos. Depois disso, Ted toma uma bronca do pai, pois ele pensa que as HQs que ele lê prejudicam o seu imaginário e na sua religião, né, gente? E quando ele vai pro quarto, ele fica lendo um HQ do Batman. E aqui vai um detalhe bem legal e bem importante, porque o mesmo diretor de Batman Parte 2 é o diretor dessa série. Então ele coloca um dos quadrinhos do Batman e Robin versus o Cara de Barro, que vai ser o próximo vilão do Batman no filme Parte 2. E esse easter egg é bem legal e eu queria trazer ele aqui para vocês. Mas voltando à cena, Ted começa a ver um monte de rosto em abajur em seu quarto, né, gente? Bem bizarro mesmo. Do mesmo jeito que o pai tinha dito para ele que acontecia com seus antepassados lá quando os judeus eram perseguidos. E aí ele entra em desespero, porque antes ele não acreditava na Lily, mas depois dessa noite ele começa não só a acreditar, mas querer encontrar definitivamente o Matt, né, gente? Paralelamente toda essa história, o Major Leroy Hellon, que é o avô do Mike Hellon da saga original Parte 1 e Parte 2, chega à base aérea de Daryl, e ele percebe bem rápido a atmosfera hostil e suspeita em torno de trabalhos especiais envolvendo o novo bombardeiro B-52 e missões sigilosas. E cara, foi bem estranho também, porque o motorista do Jeep que eles estavam começou a olhar estranho para o Major quando ele pergunta justamente desses trabalhos especiais lá pro general. Vocês perceberam isso também? Mas até aí, gente, nada demais, viu? Apresentação normal do personagem. Mas logo depois da apresentação do Major Hellon para os seus subordinados, o manutencista branco se recusa a saudá-lo. E isso é muito na linha de tudo aquilo que a gente já falou no vídeo anterior, né, gente? Além do Major Hellon enfrentar as coisas bizarras que vai aparecer em Daryl, ele também vai ter que enfrentar o racismo de uma cidade no interior. Depois o Major cobrar o cabo dessa situação, né, gente? Isso só se resolve depois da intervenção do General Shaw. Mas a cena crava o racismo institucional e como Daryl fermenta esse tipo de ódio, né, gente? Também temos uma cena do Major sendo atacado enquanto ele dormia, mas não vai fazer muita diferença agora. Vamos voltar para as crianças, porque é agora que o bicho vai pegar, que é o final do episódio. Lembra lá no início que eu falei que a trilha de I Got Trouble iria aparecer no final do episódio? Então, gente, essa música toca no cinema da cidade, onde Rony trabalha, uma das crianças. Lá, eles descobrem que a música tocava na mesma sessão que o Matt invadiu, lembra? Lá na primeira cena do episódio, Rony confirma que a polícia tentou incriminar o seu pai e que também houve vozes nas tubulações de Derry, assim como as outras crianças. E é por isso que acha que é ali que está a resposta para onde foi parar o Matt, né, gente? E que final foi esse, né? O Matt apareceu no filme que eles colocaram. E ele acusou as crianças de terem o abandonado. E simplesmente do nada, a mesma criatura nascida lá no carro ressurge e o cinema se transforma em uma verdadeira chacina, gente. Realmente foi uma chacina, tá? A maioria das crianças morrem lá no cinema. E só quem sobra é a Rony e a Lily. E isso é bem estranho, porque pelo andar da carruagem, a gente pensa que essas crianças serão as principais da série, né? E que elas vão sustentar toda a saga até o episódio final. Mas não, gente. Elas simplesmente morreram. E o que é uma pena, porque o Ted foi um dos personagens que eu mais gostei e me pareceu um ator excepcional. Realmente ele roubou a cena. E, gente, em resumo, foi um episódio espetacular, tá? Eu quero ver como os próximos episódios vão superar esse, porque realmente esse primeiro episódio foi muito bom. Tirando algumas coisas desconexas, que tivemos como a história do Major ser atacado por espiões e a amizade da Lily com outras garotas que não foram aprofundadas, o episódio não deixou cair a peteca um segundo sequer. E agora fica algumas perguntas, né, gente? Quem é aquele bebê bizarro? Ele é realmente a coisa e vai crescer? Ou é uma criatura que vai libertar a coisa, né, gente? Quem serão as crianças principais que vão se juntar a Lily e Rony? Bom, gente, os próximos episódios a gente vai estar aqui de novo para discutir cada segundo desse episódio e fazer aquele resumão, né, gente? Muito obrigado por assistir, clica no gostei, compartilha com seu amigo e até a próxima.